Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Sentir, o podcast que explora o impacto das emoções nas nossas escolhas profissionais, nos nossos relacionamentos e na forma como nós ocupamos o mundo do trabalho, o mundo das relações pessoais e todas as esferas que a gente vive, né, gente? Hoje o convite é para sentir o corpo, literalmente. Nosso convidado é o Dr. Vicente. Ele é médico acupunturista que tem ajudado centenas de pessoas a compreenderem melhor como lidar com a dor, com a ansiedade, com o cansaço. Ele vai trazer várias coisas legais aqui, várias dicas e até, sabe aquele peso nas costas que às vezes a gente coloca na vida e acaba sentindo no corpo? Não são apenas sintomas, não, são mensagens. O corpo sempre fala com a gente e quando a gente aprende a escutar, decisões difíceis se tornam mais claras, relações ficam mais leves e a saúde deixa de ser só ausência de doença para virar de verdade presença de sentido. Esse episódio, gente, tem o apoio da Skill Flow Educação Corporativa, que acredita que desenvolver líderes emocionalmente inteligentes é o caminho mais consistente para transformar culturas, equipes e resultados. A Skill Flow apoia empresas e profissionais que querem lidar e liderar melhor, com muito mais significado e de dentro para fora. Respira fundo comigo, vamos lá? Ai, ai, prepara seus ouvidos e seu coração e vem com a gente sentir essa conversa que começa no nosso corpo, mas que pode terminar em mudança, hein? Bem-vindo, Vicente! Coisa boa te ter aqui. Eu tenho certeza que hoje o bate-papo vai contribuir muito com as pessoas. E quero começar já perguntando. Tá, pode perguntar. Como é que é esse negócio de médico acupunturista? Você estava lá fazendo faculdade de medicina e como que a acupuntura te sequestrou emocionalmente? Olha, na verdade foi bem antes de eu fazer medicina, né? Eu já tinha assim uma curiosidade muito grande, né? Em relação à biologia, à saúde, né? E eu era adolescente, uns 12, 13 anos de idade, né? E sempre tinha sido uma criança mais tranquila e comecei a ficar mais estressado, né? E nesse período eu conheci o Tai Chi Chuan, né? Comecei a praticar o Tai Chi Chuan, as artes marciais chinesas, senti muito benefício disso, um controle maior das emoções, melhorar, fazer exercício, claro, melhora a nossa saúde, né? E aí eu conheci a acupuntura, né? Fiquei bem impressionado com os efeitos dela, né? Na época a medicina não se falava tanto de acupuntura, mas eu vi que o caminho seria estudar medicina, né? E Um caminho bem tranquilo, bem fácil para começar. Então, né, uma longa jornada começa com um passo, né? Então começou com o Tai Chi Chuan. Eu fiz até cursos de massagem, medicina chinesa antes da faculdade. Entrei na faculdade e não mudou de ideia, né? assim, eu acho que eu mudei muito, mas no final da faculdade podia fazer um estágio opcional e eu fiz em acupuntura e gostei muito e vi que era isso mesmo. Não tinha como fugir das agulhas. Não. Tem gente que morre de medo de agulha. Como é que você faz com esses pacientes que de repente chegam e tem um certo pânico de agulha? Tem casos assim? Tem, é bem comum, né? E assim, já tive pacientes com pânico, com fobia de agulhas, né? E eu comecei fazendo 2 agulhas. Então fazia 2 agulhas, dava aquele tempinho que a pessoa vai sentir o efeito benéfico, e aí depois na outra sessão fazia mais 2, aí de repente estava fazendo lá 8 agulhas, 10 agulhas, que é mais ou menos a média. E a pessoa se sentindo bem, vendo o benefício daquilo, ela perde o medo, né? Ela vê que as agulhas de acupuntura também elas são muito diferentes das agulhas usadas geralmente na medicina, né? São muito fininhas, né? São 20 vezes mais finas do que as agulhas usadas no hospital. Então, elas não são
tão agressivas, elas são só um estímulo mesmo para o nosso corpo se curar. E esse negócio de acupuntura, o pessoal que de repente nunca fez entender, em que pontos, por que que vocês escolhem aqueles pontos, em que pontos chega uma agulha para fazer o efeito tão bom como faz? Eu sou sua paciente aí também, né? Meu pezinho foi afetado diretamente pela Sim. bênção das agulhas. Como é? O que você vê nesse lugar onde você vai pôr a agulha? Para gente que é leigo, saber um pouco e talvez até perder o medo. Olha, a medicina chinesa, né, lá na antiguidade, foi uma observação dos médicos chineses que o estímulo da agulha ia mudar o corpo de alguma forma, né? E ao longo dos séculos, né, eles foram experimentando, foram descobrindo pontos e o que o estímulo, aquele estímulo naquele ponto causava no organismo. Esse conhecimento foi se acumulando, mas e hoje, com a medicina moderna, a gente sabe que os pontos de acupuntura representam os pontos onde a gente tem uma inervação, né? A gente tem mais nervos, tem um músculo e tem um outro elemento que é chamado fáscia. São três elementos que transmitem energia e informação pelo corpo, né? Então a gente vai escolher os pontos com base nesse conhecimento, né? Mas existe também um outro aspecto muito interessante disso, de escolher o ponto, que no treino tradicional da acupuntura, eu que sou médico acupunturista, né, ou acupunturiatra, né, eu recebo acupuntura, né? Eu treino a acupuntura em mim mesmo. Então, em certa medida, existe uma certa arte da acupuntura, porque eu sei o que é sentir Na pele, na carne, no nervo. eu sinto esse estímulo, então eu sei que tem uma certa dor, que tem um desconforto, eu sei também o benefício que ele traz, né? Então existe um pouco de arte também, não é só o conhecimento, de você se conhecer, né, conhecer seu próprio corpo, mas também, claro, tendo uma empatia pelo paciente, né, você, em certa medida, você se comove com o sofrimento do paciente e busca uma maneira de aliviar. Uhum. E acho que esse sentimento também é importante. Esse sentimento que você experimenta ao ver a dor do outro, né? Te sensibiliza. Às vezes eu vejo um paciente e eu sei racionalmente, a ciência me explica um pouco sobre os pontos, já sei quais pontos eu vou fazer, mas em alguns momentos é uma intuição, você sabe que um ponto vai ajudar aquele paciente, aí você faz ele. Às vezes por conta da ansiedade que o paciente está, ou por conta de alguma outra coisa que você lê sem perceber que racionalmente. Sem perceber, mas tem uma intuição e um desejo de ajudar, né, o Sim. paciente, e então às vezes você escolhe alguns pontos. Boa. E a fáscia, você falou que pega a fáscia, a musculatura e o nervo, né? A Isso, fáscia acho que pode ser útil para as pessoas matarem a curiosidade, você falou, né? O nome e a isso, fáscia é aquela película que encobre toda a nossa musculatura, né? isso, Se a gente vê exatamente. numa carne de vaca, de boi, Sim, é aquela também. película bem fininha, quase transparente, né? Isso, mas aí um grupo de estudos, né, na Itália, né, liderados pelo Dr. Stecco, descobriu que, na verdade, primeiro que a fáscia passava nos meridianos da acupuntura, ou seja, né, uma estrutura que estava nos meridianos da acupuntura e que, na verdade, transmite informação Sim. através do nosso corpo, né? Quando a gente estuda a gestão das emoções, a fáscia é um elemento bem importante também. É Sim, como se ali muita informação já ficasse disponível para ser manejada em algum nível. O trabalho das emoções é muito com o corpo, né? E as agulhas vão direto nesse sim. lugar. Um jeito
mais simples para explicar isso talvez seja o seguinte: vamos dizer que você levou uma pancada no braço ali. Aí vai ficar roxo, vai ficar dolorido e tudo mais, mas tudo isso cria uma memória no nosso cérebro, mas cria uma memória no músculo e na fáscia também, Uhum, uhum. né? É muito legal isso, né? Eu acho isso, assim, impressionante. E me fala uma coisa, por que que a gente aprende tão cedo a calar o corpo se ele é tão útil? Na tua opinião, o que que acontece, né, especialmente olhando pela lente do teu trabalho como médico e como acupunturista que vai nesses lugares mais sutis, o que que você acha que faz a gente calar o corpo? E de repente até já uma dica para as pessoas de como parar de calar, né, e começar a ouvir o que o corpo tem para contar. Você acabou de falar da memória que fica às vezes na face, às vezes não, sempre, né, fica uma Sim, sim. memória de tudo que acontece com a gente. Como que a gente pode ouvir melhor? Olha, eu acho que realmente, né, para a gente resolver os problemas, a gente precisa ouvir, né? A Uhum. gente precisa, né, ter as informações sobre o problema para poder resolver eles, Prestar atenção, né? né? Nesse sentido, né, olha, para mim, né, o que que foi que abriu a minha percepção, né, para o corpo? Foi o Tai Chi Chuan, né? Atividades físicas, Mas, um bom mas, caminho. mas é uma atividade física que tem que me deu um sentido filosófico, espiritual. Então, não foi só ouvir o corpo, mas foi conectar o que o meu corpo estava dizendo com os meus ideais, com os meus desejos, né? Para conseguir andar pela vida. Uhum, uhum. Então, eu acho que tem uma medida de. Acho que o termo melhor é consciência, talvez, né? E a acupuntura, ela traz isso pra gente através de uma experiência que pode ser um pouco dolorosa, né? A Um pouquinho acupuntura, doloridinha. mas a gente pode compreender essa dor da acupuntura como uma forma de, primeiro, abrir nossa consciência para perceber o que está de errado com o nosso corpo, e num segundo momento, também pensar que o sofrimento que a gente passa na vida pode se tornar um sacrifício por algo melhor, né? Tem um investimento aí, né, Isso, nessa atenção. E aí, na tua prática, que tipos de dores são as silenciosas, mas que carregam aí gritos emocionais? Tem algum caso de paciente teu? Porque eu sei que você também é incrível para detectar coisas que ninguém acha, né? Conta pra gente. Olha, vem na minha mente, né, um caso que eu atendi alguns anos atrás, de uma pessoa que tinha a famosa fibromialgia, né? Uhum. E fibromialgia é uma dor que é difícil a gente classificar, e até agora a medicina está tentando estudar melhor, entender por que algumas pessoas têm a fibromialgia, a dor no corpo todo, né? Aparentemente não tem nenhuma lesão física ali, mas tem uma alteração cerebral, né? Tive um caso de uma paciente que era funcionário público, e na medida em que estava trabalhando, né, começou a receber pressão de colegas de trabalho e do chefe para fazer coisas erradas, coisas que ela sabia que eram corrupção. Mas pensando que precisava do emprego, que precisava apoiar a família, etc., a pessoa começou a fazer essas coisas. E logo depois ela desenvolveu a fibromialgia. Então, você pode imaginar que era algum tipo de culpa, uma sensação, um sentimento
De peso, de de peso pressão, né? mesmo, né? Então essa pessoa, ela desenvolveu a fibromialgia por uma questão que talvez fosse fundamentalmente moral, Uhum, que ela fez algo que ela achava que não deveria fazer e não começou a se sentir culpada com isso e não conseguiu resolver isso, sim. né? Sabe que um dos temas recorrentes nas conversas que eu tenho aqui toca no assunto limites. Isso, qual que é o limite? Né? Qual é meu limite em relação a isso? Quanto eu suporto isso? Eu acho que essa dica é muito importante para você que está vendo a gente, porque a gente vai passando pela vida nessa loucura e também com esse ímpeto de eu preciso sobreviver, né? Eu preciso me manter e às vezes nesse ímpeto a gente se corrompe consigo mesmo, não é nem É, fora. Eu acho que daí o corpo responde querendo te defender de uma forma bem desengonçada, é, né? Tenebrosa. é, mas eu tenho um outro exemplo, né, muito legal disso. Eu tinha uma paciente que também tinha a mesma doença, vamos dizer assim, a fibromialgia, e fazendo acupuntura, você tem um certo alívio da dor, mas a fibromialgia se mantém, né? E aos poucos fui conversando com a paciente, percebi que ela estava aberta para conversar, discutir as coisas, e em determinado momento essa paciente me contou assim, eu costumava sair toda semana com o meu marido para dançar. E aí eu guardei essa informação. Aí em um outro momento a filha dela me contou, falou assim, eu convido ela para a gente sair, fazer a aula de dança, que ela gostava tanto, e ela não faz mais isso depois que o marido faleceu. Hum, E, e aí eu conversei com a filha dela e continuei tratando ela. E em certo momento eu consegui que ela se abrisse um pouco mais e falei para ela, não, mas você deveria voltar a dançar, né? E depois que ela voltou a dançar, ela se curou, ela se curou da fibromialgia. que legal, né? Que legal não, que não é legal esse negócio. Mas o Mas legal, a informação é legal, né? sim, é que então essa superação, então a dor dela, o sofrimento dela se tornou um sacrifício, mas que trouxe ela para um lugar melhor, né? Sim, é como se a fibromialgia, em algum nível, tivesse te recrutando uma atenção para resgatar algo, ou seja, limites, necessidades que você tem e que você não está se dando conta, né? Se a gente pudesse falar só o lado emocional, né? Sem considerar toda a parte física, patológica e tal. Mas você sabe que tem uma relação fisiopatológica, né? A gente sabe, a gente sabe que a pessoa que está em sofrimento físico, ela ativa áreas do cérebro que estão relacionadas com o sofrimento emocional também. Então, as duas coisas estão conectadas lá dentro do nosso cérebro, Diretamente conectadas. né? Então, não é coincidência. Sim. E como é que tu enxerga, falando nessa correlação, uma emoção mal digerida e os sintomas físicos persistentes? Tem também? Além desse que a gente estava falando, imagina que eu estou engolindo alguma coisa, né? Eu estou passando por algo que eu estou ali, não consigo me expressar, não consigo, de repente, me colocar. Estou ali rompendo de novo os meus limites. Você acha que isso, de uma maneira muito recorrente, pode levar a um adoecimento grave? Pode. Inclusive, até na psiquiatria a gente tem um sintoma específico, né? Que a pessoa ela sente o nó na garganta, né? Que é exatamente um sinal da ansiedade, um sinal clássico de ansiedade que a gente Esse nó na garganta. né? Então não é só uma expressão da língua, mas ela está dizendo para a gente que a gente precisa falar alguma coisa, né? Tem um embolado ali. Tem né? Tem até um nome em latim para essa expressão. Agora não me vem na cabeça, mas é exatamente o nó da garganta. Isso Muito louco, né?
E me conta, como você, que olha para todas essas possibilidades, porque tu abre 200 janelinhas quando chega alguém com uma dor, né? Sim. Como você costuma recomendar que as pessoas se cuidem, que elas possam trabalhar a favor de si mesmas para evitar esse sofrimento, né? Ou cair nesses lugares de sofrimento. Eu sei que você tem alguns pilares que você promove que Sim, são legais. De repente, tu fala para as pessoas como elas podem se cuidar, né? sim, sim. É, pensando, estudando, né, a medicina moderna, estudando a medicina chinesa, né, a gente percebe elementos em comum que são muito importantes, né? Então, a gente sabe que a dieta é muito importante, né? O que a gente come vai fazer parte do nosso corpo, né? E hoje está tão fácil, né, a gente comer qualquer coisa, né, pede no aplicativo e tudo mais, mas se a gente puder cozinhar um pouco, né, e comer alimentos mais naturais, né, alimentos não processados industrialmente, isso ajuda muito. A gente tem também o exercício, a atividade física é importante. Claro, cada um, dependendo da idade, dependendo da sua condição física, cada um tem o seu limite, mas o exercício físico regular é considerado, em todos os estudos modernos aí, é considerado um dos pilares da saúde, né? O que seria um exercício físico regular? Tipo, 10 Regular, minutos por dia já estava bom? então, Também nem tão pouco assim. depende, mas você pode pensar assim numa caminhada de meia hora, 3, 4 vezes por semana, já é uma boa mudança, né? Já é uma atividade física muito boa. Tem pessoas que têm mais condicionamento físico, que já treinaram muito, então elas conseguem fazer o exercício físico em menos tempo, né? Tá. Então, em 15, 20 minutos, uma pessoa que é muito bem treinada, ela consegue chegar no seu limite físico ali e ter os benefícios disso. Tem que ser uma ativação, você sinta um certo desconforto Isso. que para te ativar. Um suor, um certo desconforto. Quentinho. Isso, aquecer o corpo, né? Você percebe, esse aquecer o corpo, o que que é? A circulação do nosso corpo está melhorando, né? Então é um sinal muito bom. Outro sinal muito bom é você estar fazendo exercício, aí você não vai conseguir falar muito bem, porque você está respirando mais profundamente, né? Você pode sentir o coração bater um pouco mais forte. Então são sinais assim para você da atividade física. E tem um cálculo que a gente faz também, que é baseado na idade, né? Mas que é fácil encontrar na internet. Como que chama? É o limite da frequência Como que cardíaca as pessoas podem que você pode procurar chegar. no Google? É, Cálculo de... cálculo de frequência cardíaca no exercício, né? Aí ela pega a idade, peso, essas coisas. Vai pegar a idade, vai pegar algumas outras coisas, vai fazer uma equação e então uma aproximação ali do quanto que você deveria, o limite da frequência cardíaca na hora do E exercício. aí, durante o exercício, mede na pulsação, né? Pode medir, né? Hoje em dia tem tanto reloginho que mede tudo, né? Sim. Nem precisa mais pôr o dedinho, né? Boa. Então, tu falou já de alimentação, exercício, quais são os outros? Bem, se a gente está fazendo exercício, a gente precisa descansar também, né? E o sono é muito importante. O sono é uma coisa que no mundo nosso moderno, das luzes, né? Do Os podcast, eletrônicos. dos eletrônicos e tudo mais, o nosso sono é muito perturbado, né? Na antiguidade, as pessoas iam dormir quando acabava a luz, né? Quando o sol Ir embora. ia embora. Então, eles tinham um período de sono muito maior antes da meia-noite. E os estudos médicos atuais indicam que esse período de sono antes da meia-noite é um período que tem muita liberação hormonal. Então, o que seria importante?
E também, claro, tem que ter um período entre 6 a 8 horas de sono, 7 horas na média de sono por dia, que seria Ideal. o ideal para o nosso corpo se recuperar. Mas não só o nosso corpo, o nosso cérebro, né? Pouca gente percebe, mas o ser humano, ele é uma espécie de animal que tem um cérebro muito desenvolvido. Então, a gente precisa de muito mais sono que os outros animais. Para poder regular todo o nosso A funcionamento. nossa memória, o nosso cérebro, o nosso humor, entendeu? Aham. Então, lá em casa eu tenho uma criatura, marido, que adora acordar com a luz do sol, né? Aquela janela Sim. ali aberta. Eu acho ótimo acordar com a luz do sol, desde que eu durma com a luz do sol indo embora, para ser justo. Quando a gente fala de sono, essa qualidade do sono, tem o tal do ciclo circadiano, né? Que hoje em dia Isso. também se fala muito. Tu consegue explicar, assim, simplificadamente para a gente, como a gente pode usar o ciclo circadiano hoje, com essa vida louca que a gente tem, a favor de uma boa qualidade de sono? É possível? Olha, eu mesmo tenho essa dificuldade também. Por exemplo, quando eu era mais jovem, né, eu trabalhei vários anos à noite no pronto-socorro. Acabava com o ciclo. Então acabava com o ciclo, mas pela experiência, né, a gente vai aprendendo, né? Então, tem uma dica muito interessante, que tem alguns estudos nesse sentido, que é assim, a gente às vezes tem algumas noites que a gente sabe que não vai dormir, que vai ter compromissos, que vai ser difícil dormir. Então, se a gente dorme um pouco mais no dia anterior, isso costuma ajudar. Boa, dá uma compensada. Uma compensada. Uma outra coisa que é importante fazer, no geral, é a higiene do sono. Então, você evitar ficar exposto a luzes muito fortes antes de Com a dormir. TV na sua cara ali, Isso. A televisão, o celular, né? Os eletrônicos, eles emitem uma luz que é excitatória para o nosso cérebro, né? Então, talvez preferir luzes de uma cor mais quente, mais para o vermelho, isso aí vai ajudar a gente a dormir. Evitar se exercitar de forma muito intensa. Ou ter uma refeição muito grande, 2 ou 3 horas antes de dormir. Então, realmente reservar esse começo da noite para a gente fazer coisas mais relaxantes, mais tranquilas e preparar o nosso sono, né? Show. Então, nós falamos já de alimentação, de exercício, de sono. O que mais que temos nos pilares aí para ajudar? Porque tudo isso mexe com as emoções, né? Sim. Já vou querer saber como são as emoções de um acupunturista quando tá ali na tensão. Ó, se quiser água para ti, tá aqui, tá? E é muito legal quando a gente consegue olhar por esse viés das mensagens que o corpo passa pra gente, porque tá tudo no nosso corpo, gente. A gente é que ignora, né? A gente se dissocia. Se a gente começar a prestar um pouco mais de atenção, isso pode ser muito útil para a gente usar as emoções a favor do trabalho, das relações, né? Sim, sim. Aliás, o que me atraiu muito para a medicina chinesa e para a acupuntura foi exatamente isso, foi essa visão de que as emoções, a mente e o corpo são uma coisa só, né? Caminha tudo Então, junto. A gente aprender a lidar com isso tudo junto, né? E aí, conta pra gente, ó, falamos de dormir bem, comer bem, se exercitar. Qual é o outro pilar? Então, podemos pensar em evitar toxinas ou Vixe, agora pronto. substâncias que vão nos causar mal, né? A dopamina da vida, o sistema dopaminérgico sendo ativado pelos docinhos. A gente tem hoje, né? Por que o nosso corpo ele se intoxica com alimentos, por exemplo? É porque o nosso organismo ele evoluiu para viver
numa situação em que os alimentos são difíceis de encontrar. Então, grande parte das doenças hoje, elas acontecem porque a gente come demais, né? Ou come alimentos que não são saudáveis, e a gente tem esse instinto de comer mais porque antigamente a gente passava fome e Tinha muita escassez, tinha né? muita escassez de alimento e tudo. E agora a gente está vivendo essa outra realidade, né? Então, se a gente está vivendo essa nova realidade, em que a gente tem os alimentos disponíveis, a gente pode planejar melhor as coisas. Calma, né? Não precisa ser igual um desesperado. A gente pode, para a gente não ficar desesperado de fome, a gente pode planejar as refeições, né? Você vai para o trabalho, leva um lanchinho, né? Você meio que já sabe os horários que você vai sentir fome. E você pode ir controlando isso para daí você evitar as toxinas, né? Que é basicamente o fast food, né? O açúcar, o sal em excesso. Gordura em excesso. As gorduras ruins, né? Hoje em dia a gente tem a gordura hidrogenada, né? Que é uma coisa que faz muito mal à saúde, foi muito pouco estudada, na verdade, pela medicina. E compõe um elemento que a maioria das pessoas ama, que é o sorvete. Esse é o sorvete. Um veneno. Se a gente pudesse ter o sorvete só com a gordura do leite, seria melhor, mas a maioria não não é, né? Verdade. E tem mais algum pilar, Vicente? Tem mais dois pilares que fazem parte dessa ideia que se chama medicina do estilo de vida, né? Uhum. Que não é invenção minha, que é o pessoal da medicina do estilo de vida que desenvolveu isso. Então, são os relacionamentos significativos e o alívio do estresse. Né? E aí estou falando do estresse mental mesmo, das emoções, né? A gente teve, né, a medicalização das emoções, da saúde mental. Então, claro, às vezes a gente precisa fazer uma consulta com um psiquiatra, fazer uma terapia com um psicólogo, tomar a medicação, né? Mas a gente pode também mudar os nossos hábitos para não sofrer de ansiedade, depressão, né? Tem alguma dica prática, assim, bem simples para melhorar essa questão? Para esse autocuidado com as emoções, né? Olha, eu acho que os relacionamentos significativos são importantes, ajudam, né? E o que é o significativo, né? Eu acho que é exatamente o que você falou no começo do programa, né? Que a gente precisa criar sentido na nossa vida, né? Para a gente se manter saudável, né? Então, você está se relacionando com um amigo, uma amiga que dá valor às mesmas coisas e que rejeita as mesmas coisas que você, né? Isso vai te ajudar muito a seguir no caminho, no seu próprio caminho, né? Sim, você se critica menos, se desqualifica menos, né? Eu acho até, às vezes, pode até você ganhar uma autocrítica, né? Se você está buscando um objetivo X e o seu amigo quer te ajudar, ele quer te levar a esse objetivo, ele talvez te critique para você chegar lá. Produtiva, não desqualificadora. Né? Exatamente, de uma forma produtiva vai te estimular a chegar lá, né? Então, eu acho que essa coisa dos relacionamentos significativos. Tem uma outra coisa que eu acho que está em falta hoje, que é a postura de um mestre, de um professor. Então, um mentor. Um mentor, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas querem tudo menos receber uma lição. Um direcionamento. E aí elas vão se frustrar, né? Porque elas estão perdendo a oportunidade de aprender e provavelmente chegar mais próximo do que elas desejam, né? E eu tive isso, né, na minha vida. Tive o meu mestre de Tai Chi Chuan, tive o meu mestre de acupuntura, entendeu? Então, que foram muito importantes para direcionar a minha vida. E para apontar, para me dizer assim, olha, você está fazendo isso errado, tem que
tem que mudar, né? Direcionar. Olha, essa é uma dica bem legal, hein, gente? Quem são os mestres ou as pessoas que podem te guiar, que podem ser um atalho, que já estão onde você gostaria de chegar e que podem te ajudar a ampliar a percepção de como acelerar esse caminho, né? Ao invés de ficar batendo cabeça. Eu sou suspeita, eu gosto de um mentor. Muito bom. E aí, olhando para o lado, quando a gente olha para a liderança, né, para o mundo corporativo, chega muita gente lá, muitos profissionais no teu consultório, que quando você olha por trás de uma performance excessiva dele ali, vem às vezes um cansaço constante ou uma dor apontando para um lugar de limites. Como que você observa isso no consultório? Você acha que chega mais gente com a dor da alta performance ou com a dor da baixa performance? Olha, acho que tem os dois, né? Mas como médico, eu quero que as pessoas cheguem para mim com a dor da alta performance. Eu acho que, e falando em performance, falando até de um jeito bem prático, que é o seguinte, né? Quando a acupuntura a gente usa também no contexto da medicina esportiva. E não é coincidência que muitas vezes aquele líder empresarial, aquele que é líder na profissão que ele exerce, ele junto com a profissão, ele tem uma atividade física que o acompanha, né? Que serve para aliviar o estresse, que serve o exercício físico para Para manter ele se essa apropriar da própria potência, né? Isso, isso. Então, eu acho que todo médico gosta de tratar um paciente que é atleta, esportista, que tem uma alta performance, porque é uma pessoa com mais iniciativa, mais autonomia, né? É mais fácil pedir para ela dar uma desacelerada do que aqueles que estão parados fazer se mexer. Talvez, eu tenho essa impressão, né? Eu também. Na vida, assim, eu tenho essa No impressão. geral, assim. Pelo esforço de mover se a gente pensar, né, num transatlântico, exagerando bem aqui, mover um transatlântico precisa de muita energia, né? E nós somos uns transatlânticos. Manobrar um transatlântico, se a gente for aproveitando a velocidade que ele está para fazer essa manobra, é menos difícil, eu acho. Não que seja fácil, né? Mas talvez seja menos desafiador. Eu acho que às vezes a gente cai na inércia, né? Fica parado, né? Uma outra lição que eu aprendi, que eu acho que é muito importante, é que a vida, ela é dinâmica, né? Então, quando a gente acha que chegou num lugar confortável, um lugar que a gente quer ficar, que não quer mudar nada, que tá perfeito, tá bom assim, Aquele quentinho. Esse lugar é o mais perigoso, porque a vida, ela é uma evolução. Então, se você para de evoluir, se você parou de se mover, de se adaptar, tem uma grande chance que você não está parado, na verdade. O estar parado é uma ilusão. Na verdade, você pode estar regredindo, você pode estar piorando. Isso é uma máxima muito interessante. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar se manter em movimento. Aí, seja do ponto de vista prático, o movimento do exercício físico, mas o movimento da nossa mente, da nossa profissão, da nossa alma. Das relações. A gente ter o esforço para evoluir, né? Eu lembro eu tive um mestre de Kung Fu que ele passava todo dia numa rua e tinha um moço que era paralítico, né? Ele não conseguia mover as pernas. E esse morador de rua pedia sempre dinheiro para o mestre, né? E o mestre falou para ele: olha, eu posso te dar o dinheiro aqui, mas eu tenho algo melhor para te dar, né? Se você conseguir subir as escadas até a academia de Kung Fu, eu te ensino Kung Fu. E esse rapaz fez isso. E mudou a vida, né? Mudou a vida dele, ele deixou de morar na rua e conseguiu um emprego, né? Quebra um paradigma, né? Que não tem opção. Então, só que eu acho que é
Super uma lição. coisa a se pensar, né? Que a gente precisa evoluir, né? Pô, a gente tinha Não que se entrevistar. acomodar. Tinha que entrevistar essa pessoa, hein? Captura ele, Vicente, pra gente. Agora falando do Dr. Vicente, que contém o Vicente, isso a história toda aí. Que emoção você acha que te carregou até hoje, que sempre está presente com você e que te move pela vida? Olha, é uma pergunta bem difícil, assim. Eu acho que a ideia do sacrifício como uma forma da gente viver a vida, quer dizer, viver os sofrimentos de forma a tirar algo positivo daquilo, é uma coisa que me move, que me toca profundamente. Que eu vi no Tai Chi, no Kung Fu, na acupuntura, né? Na medicina. Na medicina, né? Então, muitas vezes, assim, eu fico muito comovido com a capacidade dos pacientes de superar os seus problemas, né? Então, em alguns momentos, né, a gente tem, assim, um paciente que chega lá no nosso consultório, quer que a gente alivie a dor dele, ok, mas aí ele também não quer melhorar os seus hábitos, não quer fazer atividade física, não, né? E a gente sabe, já vê pela postura da pessoa que não vai dar muito certo. Tem um lugar passivo ali, né? E porque a pessoa ela não se colocou dentro do processo, né? Ela quer ser passiva, quer receber alguma coisa sem dar nada em troca, né? E a gente vê a capacidade de superação de outros pacientes, né? Então, há pouco tempo atrás, né? Eu tive um paciente que ele veio para mim, assim, muito humilde, né? E falou assim: ah, doutor, me desculpa, eu faltei na consulta, não sei o quê. E tal, eu falei: não, tudo bem, né? Mas você veio hoje, a gente vai continuar o tratamento, né? Tá tudo bem. E daí ele falou assim para mim: porque eu perdi meu filho, por isso que eu faltei, Caraca! né? E Como é que tu sentiu nessa hora? isso me toca profundamente, né? Me, me diz assim que esse esforço da pessoa, essa atitude da pessoa me dá, me, me inspira a ajudar ela ainda mais, né? É como se tivesse mais vontade de investir naquele caso. Você vê que é uma pessoa lutadora, uma pessoa que que não vive a vida como um jogo, como algo pouco importante, mas ao contrário, né? Que dá muito valor a tudo que tem na Com vida. responsabilidade. Responsabilidade, né? Sim. E dá a impressão que se você ajudar essa pessoa vai ajudar muitas outras. Muito, não tenho dúvida. Eu acho que até pelo fato da própria história, né? Só a história da pessoa em si já ajuda pra caramba. Encoraja as outras, né? E na tua história, qual foi a emoção mais difícil que você precisou lidar? Tem algum caso que você se lembra assim que seja desafiador? E também em contrapartida, a emoção mais incrível que você já experimentou? Porque por trás de um médico bate um coração, né? Sim, sim. Olha, acho que as emoções mais difíceis para a gente lidar são aquela. Eu sou bem racional, né? Quase Como nada. eu sou bem racional. Então, para mim, como a acupuntura a gente trata muito dor, né? Então, quando a gente estuda sobre dor, a gente entende que a dor, ela não é só a sensação física, mas é a parte emocional e a interpretação do sofrimento pelo paciente. Então, quando o paciente fala que está com dor, que está sofrendo, a gente acredita nisso, né? E a gente acolhe esse sentimento.
Mas tem um problema técnico, que é que precisa ter algum controle das emoções para a gente conseguir tratar. Então, a pessoa que não vê sentido no sofrimento e que fica completamente desesperada, ela não vai conseguir fazer o tratamento. Ela atrapalha o tratamento. Ela não consegue, né, fazer. Então, eu não vou conseguir ajudar ela, né, se ela não tiver aquele mínimo de autocontrole. O mínimo de suportar o desconforto, né? Um mínimo para conseguir, por exemplo, aguentar a dor das agulhas. Às vezes o paciente não vai aguentar a dor das agulhas e não tem problema nenhum. A gente pensa em outro tratamento. Tem remédios, tem psicoterapia, tem outras coisas para fazer, né? E assim, eu acho que o melhor sentimento que tem na medicina é realmente você ver os pacientes melhorarem, né? É uma satisfação. Sim, e de situações que às vezes a gente não consegue nem imaginar o sofrimento que a pessoa passou, mas acontece a pessoa, e daí a pessoa diz para você: ah, doutor, você que me ajudou a superar aquilo, e você ajudou, mas só um pouquinho, você vê que... Mas dá um bom, né? Dá um bom saber que ajudou. Sim. Muito legal, muito legal. Dizem que na medicina é Deus no céu e os médicos na terra aqui, né? Representando o Senhor. A gente... Então, eu acho que entra em um dos pilares, né, que eu falo, porque na medicina do estilo de vida, né, ele tem os 6 pilares que a gente estava falando até agora, que era dieta, exercício físico, sono, evitar toxinas, relacionamentos significativos e aliviar o estresse. Mas eu gosto de falar de um 7º, que é a espiritualidade, né? Sim. Porque, de alguma forma, a medicina, para mim, foi uma questão espiritual também, né? Então, quando eu era mais jovem, né? Antes mesmo de entrar em medicina, né? Como eu fazia Tai Chi Chuan e tal, eu tive contato com um monge budista, que foi o fundador do Templo Zulai, né? E é lindo lá em Cotia, né? Isso. E esse encontro com ele me marcou muito, né? E teve até um momento que eu conversei com ele em particular, né? E foi... Então a medicina, de repente, estava associada ao budismo, né? E o principal objetivo do budismo é o alívio do sofrimento, né? Que lindo. Então, Tem uma questão sutil que paira nesse lugar, né? Eu acho que a gente não pode olhar só para o corpo, né? A gente tem que olhar para as coisas que a gente não vê. E apesar da emoção poder se expressar no corpo, ela é algo que não está no corpo, né? Sim. E daí a gente está falando aí de um mundo que não é o mundo da matéria, é o mundo da mente, do espírito, né? Em que as tradições antigas, seja a tradição chinesa, seja a própria tradição ocidental, né? O próprio Platão dizia, né? Existe um mundo das ideias, né? E o nosso mundo físico, ele reflete o mundo das ideias, né? Então a gente tem que cuidar desse lugar. E é desse... bacana chamar esse lugar de espiritualidade, né? Bem traduzido. Acho que é o termo original, né? Porque spiritus é vento, né? Acho que em grego, spiritus é vento, né? Então, o vento é algo que a gente vê movimentar as coisas, mas não vê o vento em si, né? A gente só sente. A gente só sente, né? A gente até ouve às vezes. Mas essa coisa que é invisível, mas que às vezes é mais importante do que o visível. Verdade, que influencia tanto quanto, né?
Ai, muito bom, pena que acaba, né? Muito obrigada, Vicente. Para fechar aqui, eu gostaria de falar para as pessoas que, meu, se tem algo que essa conversa com o Dr. Vicente nos lembrou, é que o corpo sente antes da gente entender, por conta dessas questões, inclusive da nossa espiritualidade, né, desse vento que sopra e mexe com a nossa vida e a gente às vezes ignora. E quando a gente ignora esses sinais, a gente ignora também as oportunidades de mudança. Mas quando a gente escuta de verdade, sem julgamento, sem pressa, a gente dá espaço para decisões mais conscientes, relações mais saudáveis e uma forma mais honesta de ocupar o nosso lugar no trabalho e na vida aqui. Então, se você se sentiu tocado por esse episódio, lembre-se, sentir também é uma forma de se posicionar no mundo e o Vicente hoje trouxe para a gente lindamente. Esse episódio foi um oferecimento da Skill Flow, Educação Corporativa, que acredita que não existe nenhuma transformação real sem inteligência emocional, não é mesmo, gente? E se você está pronto para embarcar nesse lugar de um líder com mais significado, vem com a gente, vai ser um prazer te ter nessa jornada. Obrigada, Vicente, adorei, muito legal. Obrigado eu pela A oportunidade. gente só fala em consulta, só fala lá das dores nos cantos todos, né, gente? Mas muito bom te ter aqui, foi uma honra, assim. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que ajudou muita gente, vai ajudar Espero que sim. pelo ar. Obrigadão.